Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa Boa noite. noite. O que o pessoal decidir, tá decidido. É verdade. Por enquanto são essas Que a três. rapaziada decidir, Olha só, não me tá lembra disso. decidido. E toda a rapaziada. E toda a E toda a rapaziada. rapaziada lembra disso. Essa daí foi boa, menina. Bom, é o seguinte, Carol. Hoje nós vamos viajar bastante, hein? Ah, é? Olha só, hoje nós vamos lá para 1970. Olha, uma boa viagem. Você nem pensava, hein? Não. Mas não demorei tanto assim para vir. Não, acho que demorou, sim. Não precisa falar quando é que você veio, mas demorou um pouco. É que 1970 foi um ano assim emblemático, né? O ano da Copa do Mundo. A gente tinha aqui no Brasil aquela ditadura militar que né, dava aquele forró-bodó com tantos artistas, né? Sim. É o ano, viu, Carol? É o ano em que o Chico Buarque ele faz aquele samba, sabe? Eu lembro porque eu tive um protagonismo assim, né, de outro jeito. O Chico Buarque faz aquele samba, hoje você é quem manda, falou, tá falando. Apesar de você é o nome do Apesar samba, de né? você. Sambinha gostoso e tal. E Mas na com um significado poderosíssimo, né? Político. isto, ele é uma mensagem, é um protesto, É né? um protesto. Um protesto grande. E eu era garoto, estava no 1970, estava começando o colegial, né? Meninão, assim. E lá na escola teve um concurso de redação lá, e a minha redação foi criticando a música, sabe? Olha Eu não só entendia, que audacioso. eu não entendia nada, né? Não entendia nada. E eu fiz uma crítica até assim, né? E pegou bem, porque era o politicamente correto, Sim, né? na época, Era o sim. politicamente. Se você soubesse como me arrependo disso, nossa senhora, hoje eu falo, mas onde é que eu estava com a cabeça, né? Sabe por quê, Carol? Porque tinha aquela coisa, né, de Brasil, ame ou deixo, aquele ame ou deixo, tinha sabe, um ufanismo que era imposto pelo governo militar, pô, e a molecada ia naquela onda, né? Tanto que a minha geração, ela é pouco politizada, né? Porque a gente foi encarcerado ali pelas ideias, tal. Depois a gente foi entender um pouco depois, né? Hoje a gente entende bem, né? Tudo que aconteceu, que não foi nada legal, não. Com E aí certeza. quando o Chico faz a música, tal, nesse dia eu faço e o pior é que eu ganhei o Olha só. concurso. Eu ganhei o concurso, mas não tenho nenhum orgulho disso, não. É tudo isso nesses anos, né, 1970, né? Então foi um ano assim muito emblemático, um ano, olha, que claro que teve, né, assim como ponto máximo foi a conquista da seleção brasileira, o tricampeonato. Mas aqui no nosso Riozinho, o que importa, nós tínhamos os nossos times jogando, né? E a Ponte Preta, ela voltava para a famosa divisão especial. Porque a Ponte ficou 10 anos na série. Hoje seria a Série A2, né? Naquela época eles chamavam de primeira divisão de profissionais e a outra divisão era divisão especial. Então a Ponte amargou 10 anos. Aí ela volta, né? Ela volta assim com um time de garotos, um time. Mas o time entrou na série principal do Campeonato Paulista e começou a. Né, ganhava de todo mundo. Ganhou do Santos lá na Vila Belmiro, o Santos do Pelé. O time engrenou, aquele famoso time de Wilson, Nelson, Samuel Araújo Santos, Teodoro Roberto Pinto de Cá, Alain, Manfrini e Adilson. Muitos deles já não estão entre nós, né? Acho que metade já não está entre nós. Então. Foi uma revolução, um time que o Brasil inteiro ficou abismado, né? Porque eram garotos mesmo, né? Um time que Com tinha certeza. saído aí da base, do juvenil, do coeiro, como a gente falava, e foi encantando, porque era bom, o time era bom, o time sabia jogar. E o campeonato correndo, né? Vai para lá, vem para cá, e a Ponte bem, primeiro turno, acabou, o time termina assim em primeiro lugar, né? Naquela época era pontos corridos ainda, né? O Campeonato Paulista. Depois que houve tanta variação, hoje já é essa loucura que é o Campeonato Paulista, que é uma fórmula que só eles entendem, né? Ninguém entende nada.
Até hoje eu não acompanho, né, o funcionamento dessa Grupo. logística aí. São 4 grupos, você não joga no grupo. Né? Aí classifica, mas você classifica às vezes sem ganhar do seu adversário. É um rolo, né? É um rolo. Mas é isso que tem aí. E é um campeonato hoje são 3 meses, né? 3 meses e pouco. Então a grande imprensa fica doida que quer que pare o campeonato estadual, mas é um campeonato também que tem lá o seu apelo. Só que aquela época era o grande campeonato, né? Primeiro era o campeonato estadual, depois vinha aí o brasileiro, né? Que é também de 1971 em diante, né? Que é o campeonato nacional. E aí depois que vem na hierarquia, vinha, né, Libertadores, essas coisas, que era muito... Né, eu sempre digo para você que quem inventou a Libertadores foi o São Paulo. Antes existia, mas ninguém, era que nem oxigênio, ninguém via. Né? Os times não tinham interesse, Sim. Os times brasileiros. Né? Muito bem. E a Ponte, nessa campanha dela, campanha assim, mirabolante, ela tem como concorrente principal o São Paulo. O que tinha acontecido com o São Paulo também? O São Paulo tinha ficado 10 anos, bem dizer, né, para não falar 13, porque ele foi campeão em 1957 e depois parou, não conseguiu mais. Mas por que não conseguiu? Porque o São Paulo se dedicou a construir o Morumbi. Foram os anos que ele se concentrou mesmo. Então, ele não conseguia fazer grandes times, né, não gastava... Tinha mais investimento tanto no futebol. Não né? tinha Sim. tanto investimento no futebol, né, todo recurso ia para o estádio, né? E o São Paulo teve muita ajuda, tudo bem, ajuda... Não teve ajuda oficial, pública, né? Ele tinha, assim, o governador era o Laudo Natel. E o Laudo Natel era São Paulino, aliás, foi presidente de São Paulo, Sim. inclusive, né? Mas ele era São Paulino doente, né? Então, a influência dele era muito grande. Tinha os Paulo Machado de Carvalho, o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era muito influente, né? O dono dessa rede hoje, que é na Jovem Pan, que eu trabalho na Pan News, dono da TV Record, né, Dr. Paulo Machado, e ele foi o cara que comandou a seleção brasileira como chefe da delegação em 1958. Então, ele tinha muita influência. Então, o que eles faziam? Né? Eles traficavam as influências, né, com os grandes empresários para investir, né, no Morumbi. E assim o Morumbi foi edificando, até se tornar o maior estádio particular do mundo, né? Mas foram 10 anos ali praticamente, né? Para acabar o Morumbi, foram 10 anos de trabalho. Então, esses 10 anos, 10 e 13 anos que o São Paulo não conquistou título, ele ficou em segundo plano. Só que em 1970 o campo já estava pronto, aí o São Paulo começa, né? Aí falou, opa, como dizem os torcedores, o tricolor voltou, né? E ele começa em alto estilo, né? Porque ele monta um baita time no ano de 1970. Ele monta um dos melhores times do Brasil, né? Então ele vai buscar no Santos o Toninho Guerreiro, que era companheiro do Pelé. O Toninho Guerreiro é curioso, ele tem 5 títulos, é o único na história que é pentacampeão paulista. Ele é tricampeão pelo Santos e bicampeão pelo São Paulo. Mas pentacampeão assim mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência mesmo. Olha só. Falecido Toninho Guerreiro, que era centroavante de São Paulo. Então, São Paulo vai buscar o Toninho Guerreiro no Santos, traz o Gerson do Botafogo, que era da seleção brasileira. Aliás, quando o Gerson disputa a Copa do Mundo, ele já disputa como jogador do São Paulo, embora não tivesse estreado pelo São Paulo. Mas eles fizeram aquela transação, ele já era jogador de São Paulo. Vai buscar no Uruguai segundo o Pelé, o maior do mundo, né? Um dos 5 maiores do mundo, o Pelé sempre falava isso, que era o Pedro Rocha, né? Para quem não viu o Pedro Rocha jogar assim, gente, o Pedro Rocha era fabuloso, né? Era um meia, grandalhão, assim, facilidade de armar, mas chegava na área, fazia gol. O Pelé tinha razão, foi um dos 5 maiores de todos os tempos, o Pedro Rocha. Então veio jogar no São Paulo. O Corinthians tinha um médio volante muito bom, chamado Edson, que jogava com o Rivelino. O São Paulo foi lá, contratou. Quem mais? Trouxe o Terto, né, que era um ponta lá, um meia ponta lá do Santa Cruz de Recife, que era no Nordeste, era o melhor. Quer dizer, conseguiu juntar
os melhores jogadores, né? Então formou um timaço. E aí o São Paulo começou também, né? Quer dizer, a Ponte com a molecada de um lado e o São Paulo do outro. Foram os concorrentes. Tinha o Palmeiras que corria por fora. O Palmeiras sempre teve grandes times. Mas o embate, né, do campeonato, o time a ser batido era a Ponte Preta, menina. Que coisa. Que loucura, né? Era loucura. O Brasil inteiro comentava isso. Era, né, porque na época não era comum. Né, não era comum. Os times assim chamados pequenos do interior, eles participavam, mas nenhum chegava no topo. Era muito raro, muito difícil, né? Então aquilo chamou a atenção do Brasil, né? O Brasil inteiro, não era só o estado de São Paulo, não. E a Ponte começou a ir, e vai ali em primeiro lugar, São Paulo em primeiro, brigava com São Paulo. Até que veio, eles jogaram aqui em Campinas no primeiro turno, e foi um jogo bonito, até acho que terminou 2-2, um jogo bonito. E até para fazer um parênteses, o Laudo Natel, que era o presidente de São Paulo, que era o governador do estado, ele acompanhava o São Paulo, sabe? Ele ia nos jogos do São Paulo. Mas ele chegava como governador mesmo, não era como torcedor, não. Aí esse jogo eu estava, sabe, Carol? No campo da Ponte, esse que eu falo para você dos 2 anos. Aí o campo lotado, aquela coisa na expectativa, o Armando Marques, que era o grande árbitro do Brasil, apitando o jogo. E o jogo não começava, os 2 times já estavam em campo, mas o jogo estava atrasando. Por quê? Porque ia chegar o governador. Com toda a pompa. Mas como é que chega o governador esse dia? Ele chega de helicóptero, né? Helicóptero, assim, e pousa bem no centro do campo da Ponte, né? Bem no meio assim, do campo. E aí começam a sair lá os seus assessores, papapá. Aí ele sai, né, devidamente guarnecido pela segurança. E aí o helicóptero vai embora, né? Levanta voo, vai embora. E a torcida ficava assim, ensandecida. Que a torcida, uns vaiavam, outros aplaudiam, né? Era um negócio... Mas era uma coisa diferente ali, né? Um evento diferente. Um evento diferente. Eu conto essas coisas porque hoje não tem mais. Né? Você imagine hoje um governador... O Ricardo Nunes descer de helicóptero. O Ricardo Nunes, o Tarcísio de Freitas, né, descer de helicóptero, né? Vai dar uma... Nossa, é um escândalo, né? Porque hoje eles procuram, hoje essa coisa do politicamente correto, nesse ponto, é levado a sério, né? Mas aquela época, como era a ditadura, era entendido, era uma coisa... Era uma honra. Claro. Para Ponte Preta, né? Para Campinas. Uma autoridade, né? Uma autoridade, né? Então, embora ele fosse do São Paulo e a torcida dali era da Ponte, mas as pessoas aplaudiam. E o Laudo Natel era querido. Ele era um governador assim que o estado de São Paulo gostava muito dele. Tinha uma boa aceitação. Tinha uma boa aceitação. Ele era popular, ele era muito afável, muito agradável, inteligente, né? Só que ele não perdia. Um jogo do São Paulo ele não perdia. Mas o curioso de tudo é assim, ele desce no campo da Ponte esse dia, a delegação toda, e ele vai sentar no banco de reserva do São Paulo, perto do treinador. Assim, tá, como nós estamos aqui. Gente! Então, treinador aí, ele sentado aqui. Quando ele chegou, eles reservaram, né, aquela coisa, ele sentou perto. Era o Zezé Moreira, o treinador de São Paulo. Aí ele sentou ali, paletó e gravata, né, todo, e assistiu o jogo dali, sabe? Assistiu, né, aplaudia, não, né, assistiu o jogo dali. Enfim, nem imaginar hoje, né? Imagina. Aí você vai perguntar, mas e daí, como é que ele foi embora? Eu não sei, na minha memória não está isso. Como é que ele foi embora? Porque eu não via mais o helicóptero voltar para pegar, né? Eu acho que ele foi no vestiário do São Paulo, depois dali deve ter saído de carro, enfim, né? Mas o helicóptero ele desceu só para deixá-lo ali. Mas acontecia isso, né? Olha que tempo que a gente já viveu. E os 2 times correram no campeonato, conclusão. Aí chega o dia do jogo lá no Morumbi, que ia decidir, né? Não era ainda final, né? Porque não tinha final, eram pontos corridos. E chega o dia do jogo, era a grande decisão, foi um sábado à tarde, eu fui nesse jogo, né? E lotado o Morumbi, com 50 mil pessoas ali, o que na época não era muito também, eu falo lotado, na época o Morumbi era comum ver lá 100, 100 e pouco, né? Hoje não, hoje eles adequaram, hoje cabem menos de 70 mil.
Mas aquele dia tinha 50 mil de São Paulinos, o que não era comum também por se tratar de um jogo contra um time do interior, né? Fosse um clássico, mas não era. E eles iam decidir. Ali quem ganhasse dava um passo gigantesco, porque eles estavam ali, né? Pau a pau, em primeiro outro, às vezes os dois em primeiro. E então foi um jogo muito badalado. E o juiz que foi escalado foi o Arnaldo César Coelho, né? Que veio, o Arnaldo era um juiz assim que ainda não era, mas já tinha muito prestígio, em ascensão. E aí o jogo pronto, aí chega a parte da preparação da Ponte Preta na semana, né? O time treinou e chega lá no vestiário, o Cilinho vai dar as últimas instruções. Ele vai dar as últimas instruções, então ele faz assim, ele pega e fala assim: olha, o Nelsinho, você marca firme o Paraná. O Paraná era o ponto esquerdo, ele era o lateral. Que era o lateral, marcava o ponto. Marca firme o Paraná. Tá bom. Você, Santos era o lateral esquerdo da ponte. Você marca o Terto, que o Terto era o ponta direita. Né? Marca em cima, cuidado. Atenção à zaga, né? Era Henrique e Samuel, sempre um na sobra, e marca o Toninho Guerreiro, né? E todo mundo, né? Legal. Ô, fulano, você, Teodoro, você fica no Pedro Rocha, né? Vigia, cola no Pedro Rocha, todo mundo, né? De cá, pelo menos assim, uma sombra em cima do Edson. Para cada jogador ele deu uma função de marcação, né? Mas faltou um. Aí acabou a palestra assim, todo mundo ficou assim um pouco, né? E o Nelsinho Batista, que era menino, ele já tinha noção, tanto que é o treinador que é, né? Já tinha noção tática, assim. Aí o Cilinho pergunta lá: escuta, vocês têm alguma dúvida? Né? Todo mundo ficou assim. O Nelson falou: eu tenho, seu Cilinho. Qual é a sua dúvida, Nelson? Ele falou assim: então, o senhor pediu para marcar todo mundo, mas o senhor não pediu para marcar o Gerson, que é o cérebro, que é o cara que distribui o jogo, né? Que ele é que vai fazer toda... Quem é que vai marcar o Gerson, seu Cilinho? Aí o Cilinho, aquele jeitão dele, falou assim: era essa a pergunta que eu queria. Finalmente essa pergunta que eu queria. Então vamos lá. Se todos vocês fizerem aquilo que eu estou falando, o Gerson, eu marco do banco. Eu marco o Gerson do banco. O pessoal não entendeu, e a né? bola não chega, né? Mas quer dizer, seria assim, ele orientar quem estivesse perto, cerca o Gerson, porque o Gerson não era jogador, o Gerson era um jogador, jogava só no meio ali, era um jogador de lançamento, né? Então tem essa passagem do Sininho. Aí, conclusão, o jogo correu, o Arnaldo deu um pênalti contra a Ponte, o cara da Ponte segurou o Terto lá, quase no meio campo ele deu pênalti, foi um tendel. Mas, gente... Aí o Toninho bateu, fez 1-0, depois o São Paulo fez 2-0. O São Paulo ganhou. Curioso é o seguinte, eu estou um dia no Morumbi com o Carlão, meu filho, que ele é pequeno. E nós fomos lá porque a rádio foi cobrir uma preliminar que era derby de aspirante, que estava decidindo um título paulista. Muito bem, então nós estávamos no Morumbi. Aí eu estou no segundo andar do Morumbi, e o Carlão junto comigo, a gente pega o elevador para vir para o primeiro, que eu ia para a minha cabine de rádio. Quando eu pego o elevador, quem é que sobe junto comigo? Faz pouco tempo, foi bem depois do jogo, né, Sim. Claro. Quem é que entra no elevador junto? O Galvão Bueno e o Arnaldo. O Arnaldo era o comentarista da Rede Globo. E aí o Carlão estava com a camisa do São Paulo, que ele gostava de São Paulo, né? Então ele ia com a camisa do São Paulo. Só que aquele dia ele pôs a camisa do São Paulo e a outra camisa por baixo, né? Do time dele que jogou na preliminar, né? Aí nós estávamos descendo assim, o Arnaldo: tudo bem, Galvão? A gente cumprimentava. Aí o Arnaldo pôs a mão no Carlão e falou assim: você torce para o São Paulo também, né? Falou para o Carlão. Aí o Carlão falou assim: não, eu não torço para o São Paulo, não. Aí, mas você torce para quem? Aí eu peguei e fiz a intervenção. Falei: então, Arnaldo, ele torce para o time
que você roubou um dia aqui, contra São Paulo, você roubou aqui. Aí o Galvão deu risada e falou: pô, Arnaldo, pior que ele tem razão. Pô, você é ladrão, você roubou a Ponte Preta aqui, né? A Ponte Preta aqui contra o São Paulo. Aí o Arnaldo falou assim: puta, é verdade, cara. Aí o Arnaldo me abraçou assim e falou assim: pô, pior que você tem razão. Eu não sei onde eu estava onde que eu estava com a cabeça. Eu fui dar um pênalti, né, depois de tanto tempo. Falei: Arnaldo, tudo bem, só isso já basta, né? Reconheceu, você né? permita, até brinquei com ele, você permita que eu conte essa história? Eu falei: não, pode contar, estou te falando, o Arnaldo falando que ele reconheceu, você entendeu? Que bom, pelo menos foi reconhecido, pelo né? menos foi reconhecido, né? E ficou aquilo. Mas o cerne é a gente frisar o cilinho, que pô, tanto jogador para marcar o Gerson, ele falou: não, o Gerson marco eu. Tá o Cilinho tinha certo. muito disso. Ele era um gênio, né? Ele era. Da resenha e do futebol. Da resenha do futebol. Ele foi um cara assim que trabalhou além do seu tempo, né? Com Cilinho era para certeza. trabalhar hoje, assim, né? Exatamente. Mas enfim, como diz o outro, o treinador que o futuro emprestou para o presente. Verdade. É isso daí. Bem isso mesmo. Tá ótimo, João. Obrigada. Se você gostou dessa história e gostaria de revê-la ou acompanhar as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou também o site do diariocampineiro.com.br. Até a próxima.